TV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, trouxe-nos hoje o tema dos fundos comunitários e, ainda bem, o CDS orgulha-se de ter sido o único partido nesta Casa a suscitar a discussão deste tema através de um agendamento putestativo e de um projeto de resolução apresentado sobre a matéria. De resto, tenho aqui, posso fornecer aos mais esquecidos. Mas já no último debate quinzenal coloquei-lhe questões sobre esta matéria. Este sábado tive a oportunidade de, em Bruxelas, colocar também diretamente ao Comissário da Agricultura, Phil Hogan, questões sobre o nosso segundo pilar e sobre a importância que creio que todos nós damos a não termos cortes neste segundo pilar da PAC. E na perspectiva de Phil Hogan há três cenários possíveis: aumentar as verbas da PAC por via de aumento das contribuições dos Estados-membros, passar dinheiro do primeiro para o segundo pilar ou aumentar as verbas do Orçamento Nacional para compensar o corte comunitário, via que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer há pouco, para a qual não estaria disponível. Portanto, a minha pergunta é: o que é que o senhor vai fazer no Conselho Europeu? Muito obrigado. Senhora Deputada, para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como temos dito desde o princípio, a melhor forma de evitar reduções da política de coesão e da política agrícola, num cenário em que há menos um contribuinte e há mais despesas, é todos os Estados contribuírem mais. E, portanto, a primeira posição de Portugal é essa. O Comissário Phil Hogan deve-lhe ter dito que, aliás, quando esteve em Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, num debate em que eu também pude participar, o Governo português manifestou todo o apoio à Comissão para que a Comissão obtenha os fundos necessários para poder alocar à PAC. Porque o que não nos podemos pôr é na posição cómoda que os Estados-membros colocam, que é não estarem disponíveis para porem mais dinheiro no orçamento comunitário e depois exigirem à Comissão que a Comissão lhes dê mais dinheiro, como se a Comissão produzisse dinheiro que não fosse dinheiro que resultasse das transferências dos Estados. Ora, para sermos coerentes, se queremos ter mais política de coesão, mais política agrícola, que temos de estar disponíveis para ter mais contribuições para o orçamento comunitário. E estamos disponíveis e é isso que dissemos que iríamos fazer. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, perfeitamente de acordo em relação a mais contribuição. Aliás, neste projeto de resolução, o CDS propunha aumentar a contribuição para 1,3% do PIB comunitário. E eu tenho pena que o Governo português só tenha defendido o aumento de 1,2%, porque assim a Comissão só propõe 1,1%. Se tivesse havido mais países, porventura, a baterem-se por um aumento superior, se calhar esta discussão em relação à PAC hoje estava mais bem encaminhada. E, portanto, saberá certamente que do nosso lado, haverá coerência em todos os domínios, nomeadamente também para injetar mais dinheiro na agricultura portuguesa, coisa que não é a vossa linha, como de resto se viu logo na mudança de governo, quando retiraram uma reprogramação em Bruxelas que injetava mais 240 milhões de euros na agricultura portuguesa. E vale sempre a pena lembrar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me também lembrar-lhe uma coisa. O senhor conseguiu, em resposta ao PSD, falar dos casos dos cortes na coesão, mas não falou, Sr. Primeiro-Ministro, dos casos dos países do Sul, do tal Grupo do Sul, que o Sr. Primeiro-Ministro estão a carinha e que aumentaram já nestas primeiras perspectivas. E vou-lhe só falar de 2 ou 3 exemplos. Olhe, Espanha aumenta na coesão, Itália aumenta na coesão, Grécia aumenta na coesão e mais 2 países que não são do Sul, mas são da coesão, Bulgária e Roménia, que também aumentam. E, portanto, talvez olhar para aí e perguntar-lhe o que é que vai fazer, se vai olhar para estes, nomeadamente para a Espanha, e como é que vai explicar em Bruxelas que Espanha precisa de mais política de coesão do que Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, nós queremos mais dinheiro para a agricultura. O que nós temos dito é que a solução que foi proposta pela Comissão até resulta mais 289 milhões de euros para a agricultura. À custa de quê? De um corte médio, de uma redução das transferências europeias para Portugal de 450 a 500 milhões de euros e um reforço da despesa do Orçamento de Estado de 790 milhões de euros. E o que nós temos dito é que não é justo esta renacionalização da política agrícola, sobretudo para um país que tem estado a fazer o esforço que nós estamos a fazer para termos uma maior consolidação orçamental. Eu chamo a atenção que a carta que o Ministro da Agricultura mobilizou já tem neste momento a assinatura de 19 países
na defesa do reforço da política agrícola comum e, em particular, do segundo pilar. Porque o segundo pilar é o que é particularmente crítico para nós, porque não é mesmo, porque aí tem um corte idêntico de 15% para todos, sendo que alguns, o segundo pilar representa 8% das transferências e para nós representa 50% das transferências. E, portanto, 15%, parecendo igual, é bastante diferente nas suas consequências e por isso não podemos aceitar. Gostaria de chamar a atenção, quando faz esses exercícios de comparação, que nós estamos a comparar coisas distintas. Uma coisa é comparar a evolução de um quadro para outro quadro. Outra coisa é comparar em valores absolutos. Apesar desta redução na política de coesão, nós continuamos a ser o 5º país com maior receita per capita da União Europeia. Comparando com os países que referiu, o nosso rendimento per capita é 290, a nossa receita é 292 euros per capita, o que compara com 105 euros da Espanha. A razão fundamental pelo qual a Espanha tem esse aumento e nós não temos esse aumento é porque o nosso desemprego felizmente baixou muito, infelizmente o da Espanha subiu muito e a Andaluzia, que tinha deixado de ser região de coesão, voltou a ser região de coesão. E como a Andaluzia sozinha são 8 milhões de habitantes, quase tantos como Portugal, isso tem um impacto na redistribuição absolutamente brutal em favor da Espanha e brutal em desfavor de Portugal. Agora, o que é certo é que nós, perante este resultado desta proposta da Comissão, não nos podemos conformar e temos que continuar a lutar para continuar a reduzir o impacto negativo que novas despesas e menos receitas teriam sobre as transferências para Portugal. É nesse esforço comum que temos de continuar empenhado e conto com o CDS-PP também para que se bata nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, com certeza que o CDS, que sabe muito bem as diferenças entre o primeiro pilar, e aliás tive a oportunidade de dizer isso mesmo ao Comissário, um corte de 15% no segundo pilar não é igual em Portugal ou na generalidade dos países da União Europeia. Sabemos muito bem do que estamos a falar e sabemos muito bem como nas últimas negociações melhorámos a nossa posição relativa no primeiro pilar, no segundo pilar e ainda tivemos um envelope de 500 milhões de euros adicional, sem cofinanciamento, e eu acho que este é o desafio que é colocado ao Estado português, sem precisar, ao contrário daquilo que o PSD e o Partido Socialista também em Bruxelas defendem, que é mais impostos a nível europeu. Portanto, nós defendemos isto tudo, porventura com mais transferências dos orçamentos de Estado, sim senhora, para o orçamento comunitário, mas não com mais impostos europeus, e nisto distinguimos claramente da sua posição, não no resto, que é batermos por mais verbas para Portugal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ir a um outro tema que é incontornável, hoje mais uma vez e infelizmente incontornável. Saiu o relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde e é cristalino nesta matéria. 2017 foi o pior ano da reforma dos cuidados de saúde primários relativamente às unidades de saúde familiar. Diz-nos o relatório que os cuidados de saúde primários revelam carências estruturais, sendo duvidoso, estou a citar, o grau de prioridade desta área para o Governo. Como é que comenta estes mesmos factos, que não são do CDS, são de uma entidade independente? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro da Agricultura da Saúde já teve a oportunidade de documentar. Os problemas estruturais, obviamente, não se resolvem em 2 anos. Por isso são estruturais e não são problemas conjunturais. Aquilo que temos vindo a fazer é aquilo que é essencial fazer depois de 10 anos de crise e de desinvestimento ativo na política de saúde. E isso tem significado aumento do investimento, aumento dos recursos humanos, e é isso que iremos continuar a fazer para hospital a hospital, unidade de saúde familiar a unidade de saúde familiar, especialidade a especialidade, continuar a melhorar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Primeiro-Ministro, o problema não são só os cuidados de saúde primários, como já vimos, o CDS sinalizou nesta Casa e o Observatório reitera isso mesmo, que
em 2017 tiveram o pior ano de sempre e, portanto, não está a progredir, está a regredir, está a desacelerar o passo nesta matéria. Mas não é só isso, são os cuidados hospitalares, são os cuidados continuados que tiveram um recuo de 10% no seu apoio domiciliário e a 1 de julho nós temos a passagem para as 35 horas. Há 2 anos atrás nós sinalizámos a irresponsabilidade que era, sem ser devidamente preparado, uma passagem de 40 para 35 horas. Isso iria resultar necessariamente ou numa redução da qualidade de serviço ou na necessidade de mais contratações. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que nós tivemos? Uma redução brutal na qualidade dos serviços. De resto, denunciada mais uma vez neste relatório com falta de médicos e falta de enfermeiros qualificados. Precisámos de mais e mais horas extra, acumulámos dívidas nessa matéria e os profissionais de saúde acumulam desmotivação e exaustão. Há o garrote do Ministério das Finanças, há serviços a fecharem por falta de profissionais, há direções clínicas a admitirem-se e a minha pergunta é: como é que nos garante que neste 1 de julho as coisas vão ser diferentes? Muito obrigado, Sra. Deputada, por responder. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu respondo-lhe da seguinte forma. Em 2017, nós temos mais 700 milhões de euros de transferência do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde e mais 1.000 milhões de euros de reforço do capital dos hospitais-empresa, de forma a terem liquidado as suas dívidas. E respondo, sobretudo, com 2 factos. Hoje temos mais 8.000 profissionais do que tínhamos anteriormente, temos mais 302.000 consultas hospitalares do que tínhamos, temos mais 19.000 cirurgias do que tínhamos. Ou seja, temos mais recursos e temos mais produção do que tínhamos. Não é suficiente? Pois não. É por isso é que vamos continuar a recuperar, vamos continuar a investir, vamos continuar a trabalhar para recuperar os 10 anos que, entre a crise e o desinvestimento, nós acumulamos no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra. Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro continuará a trazer aqui os dados da chamada produção. Eu continuarei a trazer aqui a realidade que é denunciada todos os dias por parte dos profissionais, por parte dos utentes, por parte das ordens e talvez um dia o Sr. Primeiro-Ministro consiga reconhecer que afinal tudo isso não passa de opções erradas do seu Governo, porque na verdade quando gasta dinheiro de um lado não o tem para gastar do outro e continua sem conseguir cobrir as tais famosas horas que foram reduzidas e que obviamente precisam de mais e de mais reforços em todos os domínios. Mas deixe-me ir a um outro tema, Sr. Primeiro-Ministro. Enviei-lhe 31 conjuntos de perguntas por escrito para o seu Governo sobre a matéria de incêndios, sobre o passado e sobre o futuro. Quero colocar-lhe aqui apenas 2. Uma, quando é que nos pode garantir que todas as habitações têm as comunicações restabelecidas, porque é algo que nos envergonha ainda hoje. Segunda, que é feito dos projetos piloto da reflorestação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, quanto aos programas regionais de ordenamento florestal, estão em fase de conclusão de debate público e irão ser rapidamente e estão previstos aprovar durante o próximo mês. A Sra. Deputada, relativamente à saúde, temos que nos entender o seguinte. Nós não podemos discutir nenhum problema com base nas percepções. A Sra. Deputada deve estar recordada, com certeza, daquela epidemia de partos nas autoestradas quando o Ministro Correia de Campos era Ministro e de que desapareceu subitamente quando ele deixou de ser Ministro. Ora, nós temos que avaliar o sistema de ensino, o sistema de saúde, qualquer outro sistema, não pela nossa percepção, não pela nossa experiência, não por causa daqui ou ali do que corre mal, porque corre mal em muito sítio, mas por aquilo que são os dados objetivos. E os dados objetivos, quer a Sra. Deputada goste ou não, é que temos mais 300.000 consultas e temos mais 19.000 cirurgias. Isto são os dados objetivos, não é uma percepção, é a realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada. Há ou não há projetos piloto de reflorestação? E para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor. Sr. Deputado, eu já tinha dado a resposta. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado. Continua ainda no uso da palavra a senhora deputada Assunção Cristas. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, eu fico abismada com a sua resposta, porque então eu tenho que concluir, Senhor Primeiro-Ministro, que o senhor não sabe o que diz nesta casa. Não sabe quando diz que há um projeto piloto para a reflorestação do país, quando explica que a Unidade de Valorização do Interior tem projetos piloto noutros domínios e cada vez que eu lhe pergunto aqui sobre os projetos pilotos, irei concluir, Sr. Presidente, o senhor simplesmente não sabe, vou gozar da mesma tolerância dada a um partido anterior. Mas deixe-me terminar, Sr. Primeiro-Ministro, com duas questões ainda. Uma... Pode terminar, amanhã, mas tem que ser rápido, vou terminar. Amanhã teremos nesta casa mais uma oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro honrar a sua palavra em matéria de neutralidade de combustíveis. Vai ou não revogar o saco fiscal que neste momento os contribuintes são alvos? E por fim, ouviu falar sobre a matéria da habitação. Eu só gostava de um comentário a isto. Termina hoje a licitação de um imóvel da Segurança Social, um T2 em Lisboa, com um valor de base a 1.150 tem euros. Mesmo de terminar, é isto faz favor. Que é renda acessível, é isto que é habitação para todos. O que é que me tem a dizer? Muito obrigada. Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro tem 1 segundo, faz favor. Senhora Deputada, sobre a habitação é melhor nem falarmos, porque eu recordo-me bem o que é que, como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, lhe fui dizer ao seu gabinete e o desprezo com que me recebeu a mim e à senhora deputada Helena Roseta ignorou tudo o que lhe dissemos que ia acontecer sobre a habitação e a calamidade social que a senhora deputada criou neste país em matéria de habitação. Depois lamento que a senhora deputada confunda projeto piloto do cadastro com projeto piloto de reflorestação. Peço-lhe para concluir, Sr. Primeiro-Ministro. Bom, e o Sr. Presidente não me permite continuar, mas não nos faltará a ocasião daqui a 15 dias para continuarmos a conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Deputada, pede a palavra para que efeito? A defesa da honra. Ou da bancada? E já agora pode-me explicar qual é a razão para a defesa da honra da bancada? Desprezo e calamidade social, Sr. Presidente. Não posso aceitar que o Sr. Primeiro-Ministro diga isto nestes termos sem defender a honra desta bancada. Deputada, muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabe, Sr. Presidente, não tenho por hábito recorrer a este pedido, mas eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro cedeu-se quando se referiu a esta bancada e a mim própria, agora nas condições de líder do CDS, como tendo tratado com desprezo e ignorando uma calamidade social. Sr. Primeiro-Ministro, calamidade social não existiu porque nós protegemos o que tínhamos de proteger. E queria dizer-lhe uma coisa, olhos nos olhos, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não tenho duas caras. Não lhe digo uma coisa a si, quando é Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa ou Secretário-Geral do Partido Socialista, nem outra coisa a outras pessoas. Digo sempre a mesma coisa. Já o Sr. Primeiro-Ministro, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, eu sei muito bem o que me dizia a mim, o que me dizia na rua para ganhar votos e o que dizia aos investidores privados que queria atrair para a cidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Para responder, se assim o entender, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria dizer à bancada do CDS-PP que eu nada referi sobre a bancada do CDS-PP, porque, aliás, tenho a maior estima e consideração. Não disse, aliás, devo dizer nada, à senhora deputada Assunção Cristas. Referi-me, sim, à ex-ministra Assunção Cristas. E a ex-ministra Assunção Cristas quer goste, quer não goste, não foi só a ministra dos Agricultores. Não foi só a ministra da Lavoura. Foi a ministra que fez esta lei do arrendamento que criou uma crise social em Portugal. E mais, senhora deputada, criou conscientemente, porque a senhora foi avisada por toda a gente. E foi por mim, e foi pela senhora deputada Helena Roseta, e foi por todo o país que a avisou bem que a pura liberalização selvagem
do mercado de arrendamento iria gerar uma calamidade social no nosso país, como só não gerou maior, porque mudou o governo e mudou a lei.